Boa noite, minha galera! Quem pode estar aqui hoje, hein? Ela é cheia de talentos, ama a natureza e vai nos contar tudo e mais um pouco sobre a vida dela, viu? Bem-vinda, Ana. Obrigada, Kaique. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer ter você aqui, tá? Prazer é meu. Ana, conta pra gente um pouquinho antes de mais nada. Quem é a Ana? Soletre seu nome e conjugue em uma frase, por favor. Bom, né? Eu sou a Ana Elisa. Muita gente aqui de Desterro do Melo não me conhece, né? Talvez conheça de vista. Eu sou natural de Resende Costa, uma cidade aqui perto. E hoje eu sou casada com o Matheus, né? Que é daqui do Melo, todo mundo conhece. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista de formação. Tenho mestrado na área de gestão de resíduos e efluentes. Atualmente eu trabalho prestando serviço, né? Para a Vale. E é isso, sou consultora da Vale e engenheira ambiental. Então, tenho alguma experiência aí pra gente dividir um pouquinho, né? Adoro viajar, falo muito, gosto de cantar também, de dirigir. São alguns hobbies e de festa, claro. Ô Ana, pegando esse gancho seu de formação de engenharia ambiental, você provavelmente acompanhou nos últimos dias aí uma notícia sobre o acontecimento do derramamento de leite no Rio Chapotó. Foi um acidente. O que você, enquanto técnica da área, tem a falar aos produtores rurais? Bom, né? Primeiro que a questão está sendo investigada, né? Então, realmente, como você colocou, foi um acidente. Então, mas hoje em dia, né? Eu tenho uma experiência grande, assim, de atuação na consultoria focada com produtores rurais. E muito que a gente vê é que pintam, né, na área ambiental, o produtor rural sempre como vilão. Quando, na verdade, todo empreendimento ele tem as leis ambientais ali, né, que vão incidir sobre ele, que ele tem que cumprir. Mas para o produtor isso é mais ainda, porque ele tem que se atentar à questão, né, dos recursos hídricos, ele tem que atentar se ele tem a licença para a água que ele está consumindo, a questão do Código Florestal, uma série de coisas que ele tem que se atentar para desenvolver as atividades. E quando a gente fala da produção de leite, né, ela é uma atividade que aqui no município, imagino eu, a gente tenha produtores menores, mas que à medida que a gente vai aumentando a escala, a gente vai aumentando, como toda atividade, o potencial poluidor. Então, no caso, né, a gente teve o derramamento aí de leite cru, né, mas a gente tem outros resíduos gerados nessa atividade. Só que, assim, o lado bom é que a gente pode, né, sempre, eu procuro sempre olhar, assim, quando eu estou atuando em consultoria com os meus clientes, de enxergar que a lei está ali e a gente tem que cumprir. Mas o que a gente pode fazer para produzir mais, respeitando a legislação e garantindo, né, o que tanto se fala do desenvolvimento sustentável, que é eu produzir hoje, eu retirar os bens, eu tenho um desenvolvimento econômico, porque a pessoa tem aquela atividade, ela precisa daquela atividade, né? Então a atividade dela tem que existir, tem que dar dinheiro, tem que dar lucro, retorno para ela, para a família dela, e respeitar a legislação ambiental. Então, nesse caso, sempre, né, um eventual caso de que esse leite tivesse perdido, né, o tanque cheio, uma alternativa seria, né, destinar ele para tratamento numa estação de tratamento específica. O que aqui na região também, quando a gente fala, né, de interior, de uma cidade pequena, também já fica mais difícil. Então, eu acho que o principal mesmo é a conscientização. Voltar para o produtor rural como uma pessoa ali, como um aliado, né, na causa ambiental, e não como um vilão, como o pessoal pinta. Então, eu trouxe até, né, pensando aí nesse assunto, queria dividir com vocês um ponto, né? Durante a minha formação de mestrado, eu publiquei um trabalho até interessante. Por exemplo, na atividade de leite, né, a gente era uma fazenda grande, então tem uma produção, né, de dejeto muito grande. E esse dejeto, né, esse esterco, ele tem muita fibra. Então, o tratamento dele pode ser mais complicado. Mas, com a compostagem, com a estabilização dele, usando ele como fertilizante, a gente fez na época, esses dados são de 2018, então estão um pouco desatualizados, mas para vocês terem uma noção, uma tonelada, né, de dejeto destinado corretamente, ela geraria uma economia de adubo para a fazenda, de equivalente a R$ 1.200 que ele gastaria com adubo, ele ia aportar a mesma quantidade de nutrientes com o dejeto da própria fazenda dele. Então, ele estaria destinando adequadamente e ainda tendo um retorno financeiro. Então, existem muitas possibilidades da gente olhar com um viés mais de desenvolvimento sustentável mesmo, focado, né, no desenvolvimento econômico desse produtor,
para que ele possa ter uma atividade com mais tecnologia e que atenda às demandas ambientais. E você acha assim, qual caminho que é o primeiro passo que o produtor tem que procurar? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização mesmo. É olhar ali, né? Qual a atividade que eu produzo? Então eu tenho uma fazenda aqui que eu crio gado de corte, que eu crio gado de leite, como que funciona. Depende da realidade, né? Vai depender da realidade de cada um. Ver, né, as nascentes, por exemplo, a gente tem que respeitar a distância ali de 50 metros de nascente, de área de APP. Então, ter cuidado também, né? Eu atendo muitos clientes nesse sentido também, que às vezes a pessoa investe, às vezes ela vai colocar um empreendimento ali, por exemplo, um laticínio, e não atenta a essa distância do córrego, né? Então, de mínima de 30 metros do córrego, do corpo hídrico. Então, às vezes também você vai fazer um investimento alto numa atividade que depois você vai ter uma dificuldade de regularizar ela. Então, você vai querer expandir, vender o seu queijo para outro município e não vai ser possível porque você está com essa pendência, né? Você não vai conseguir tirar essa licença ambiental. Ana, além dos produtores, nós todos cidadãos temos deveres com o meio ambiente, né? Exatamente. Te dá medo essa questão do aquecimento global? Assim, o aquecimento global é um efeito natural da Terra, né? Só que ele é magnificado. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais no nosso micro, assim. Ele é uma questão que vai nos atingir, sim. A gente tem, né, que cobrar a aplicação dos protocolos para a gente mitigar ao máximo essa elevação de temperatura. Mas eu penso mais no como lidar, como evitar, do que focar no desastre como uma tragédia. Uhum. Então, assim, tem o termo ambientalista, eu não gosto do termo ambientalista, porque a gente que é da área técnica, né, é o que eu falei, a gente tem que focar no desenvolvimento sustentável e não em uma coisa radical. Então, assim, existe muita oportunidade, né, de melhoria, de otimização das atividades produtivas e também dos sistemas de tratamento, né, para evitar a poluição, que ajudam, sim, a mitigar a questão do aquecimento global. Mas eu não gosto de tratar isso como motivo de pânico, né? Uhum. Não sei se você já ouviu falar, geralmente sempre tem alguma pessoa de antigamente que fala o tempo de hoje não é mais como antigamente, no inverno não faz mais frio, né? No calor não faz calor, no verão não faz calor, tá uma coisa bagunçada. Você entende que realmente se modificou, de fato isso existe? Tem muito mais a ver com a poluição, com o nosso comportamento dentro do ambiente? Sim, é inegável, né? Os dados mostram essa elevação da temperatura, né? Então, é comum, sim, a gente perceber, né, essa mudança no clima e quando a gente consulta, né, as pessoas mais antigas, a gente mesmo, né? Antes, na nossa infância, por exemplo, você é da mesma idade que eu. Você já chegou a ter acesso àquela folhinha de Mariana, eu acho que... eu já ouvi falar, assim. O clima, ele vai variar ali, de certo ponto, em alguns fenômenos, por exemplo, El Niño, Laninha vão afetar, mas em termos mais macro, em termos de aquecimento, tem sim um aumento da temperatura ocasionado, né, pelas atividades, pela intensificação, né, das atividades industriais, principalmente. Mas não é só isso. Por exemplo, uma pastagem degradada, ela também é um grande fator poluente. Então, sempre que eu tenho uma degradação ali de matéria orgânica, então, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, e no solo, por que não? O tanto de matéria orgânica que eu tenho no solo, né? Então, uma pastagem degradada, ela também contribui muito para o aquecimento global. Muito mais do que o pum da vaca, tá, gente? Mas, como eu falei, focando sempre na solução, a gente já tem tecnologias hoje, né, de intensificar a produção, de ser mais atraente financeiramente e de estar mais em linha. Por exemplo, o plantio direto. Então, hoje tem fazendas aqui próximas, assim, que eu conheço, que fazem 3 plantios no ano. Então, utilizando o plantio direto. O que é o plantio direto, né? Quando eu não vou revirar o solo. Então, eu vou deixar ali uma camada de palha. Então, ao longo do tempo, né, eu vou estar trazendo matéria orgânica para esse solo. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho uma xícara, seria o solo comum. Com o plantio direto, depois de 10, 12 anos, eu vou ter uma camada de palha. Então, é como se eu aumentasse o tamanho dessa caneca. Então, se antes nessa caneca caberia uma quantidade de nutriente, se eu aporto matéria orgânica, depois ela vai caber mais nutriente. Então, a planta vai desenvolver mais, eu vou ter a temperatura do solo fica mais agradável.
eu economizo água porque o solo mantém mais a umidade. Então, com isso, já tem fazenda que faz 3 safras no ano com plantio direto. Então, eu deixo de disponibilizar carbono para a atmosfera, voltando lá no aquecimento global, né? E passo a reter esse carbono. Então, de um lado, eu saio do vilão e passo para o mocinho. Só que muita gente vê, né? A questão que, às vezes, os vilões fazem mais barulho, né? O pessoal gosta de pegar pela minoria ali e extrapolar aquilo. Quando, na verdade, a gente tem também as boas práticas do outro lado, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que focar e incentivar as melhores práticas. E a tecnologia é um grande aliado para isso. Ô, Ana, você acredita que, de fato, essa história de cada um fazer sua parte? Por exemplo, na escola a gente aprende que cada um tem que fazer sua parte no ambiente. Faça a sua parte, não sei o quê. Tem aquelas campanhas, faça xixi no banho, que inclusive eu fico falando muito com a casa, que a gente tem que fazer xixi no banho, porque eu aprendi isso. Você acha que isso de fato funciona? Por exemplo, porque às vezes você não joga o lixo no chão, ou você pega um papelzinho de bala ali e guarda, tá, bonitinho, você fez a sua parte. De repente você passa, tem 10 pessoas fazendo, duplicando, triplicando aquilo que você acabou de organizar para o meio ambiente. Você acredita nisso? Assim, eu acredito que a gente deve ser agente, sim, de proteção ambiental do nosso dia a dia. Principalmente na questão dos resíduos, do uso consciente da água. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa conhecida minha jogando papel no chão, eu falo, você pode catar, por favor? Você fala? Falo. Eu já fiz amigo meu parar, se às vezes estava em 2 carros na estrada, ele jogou na frente, parei do lado dele e falei, encosta aí, vai lá e pega o papel que você jogou no chão. Mentira. Já fiz isso. Postei um vídeo que eu achei interessante no Instagram essa semana, do volume de lixo do oceano. Tem alguém vivendo no oceano? Não. A gente tem atividade de pesca, né, que é um grande poluente, sim, mas quando a gente vê essas imagens, a gente vê o tanto de embalagem que tem no oceano. O oceano, gente, o oceano é o rio Chapotoque, que tá aqui na porta da minha casa, e que dali um tempo, né, ele vai correr ali e vai chegar no mar. Então, é tudo interligado. Então, o lixo que eu jogo no quintal da minha casa aqui, é esse lixo que também pode estar impactando lá na frente. Então, eu não preciso... Às vezes a gente acha, né, em termos de meio ambiente, que as coisas estão muito longe da gente. Mas não, tá tudo interligado, né? Então, assim, é muito relevante essas ações de conscientização. Do xixi no banho, eu vou te falar que eu não sou muito adepta, não, porque depois para lavar o banheiro, eu acho que você vai gastar mais água pra tirar a cadeira. Mas, assim, vai de cada um, né? Mas eu acho que fechar a torneira quando você estiver lavando uma vasilha, sim, não tomar banhos tão demorados, principalmente a questão do resíduo, jogar o lixo no lugar certo, né? Cobrar também para onde que isso está indo, né? Eu acho que a gente deve ser agentes de conscientização, sim, e de cobrança também, por que não, né? Se a gente viu alguma coisa errada, né? Sim. Então eu acho que cabe a nós alertar, fazer esse papel educativo, sim. Eu acho que a gente tem que nos policiar o tempo todo, porque... Por exemplo, a Cássia não joga de jeito nenhum lixo no chão. Papelzinho de bala. Coisa maior eu não jogo também, mas às vezes no desleixo a gente acaba jogando um papelzinho, uma coisa ali. O bolso dela vive cheio de papelzinho de bala, de chiclete, uma coisa assim. Até esquece, costuma bater a roupa com aquilo. Mas não joga de jeito nenhum. Eu acho assim incrível, porque acaba ensinando a gente de uma forma uma questão outra, de hábito, né? Isso, justamente, que é hábito. Você tem que fazer todos os dias para você melhorar. Exatamente. E eu sei, Ana, o passarinho me contou que você ama viajar. Você ama viajar, ama a natureza. Qual que é o lugar, assim, que você acha que foi mais incrível que você já foi? Que você pode compartilhar conosco? Difícil, mas assim, a Chapada dos Veadeiros, pra mim, é muito especial. Eu gosto muito de viajar, realmente, para estar em contato com a natureza. Porque é onde que eu me desligo, são lugares que, às vezes, nem pego o telefone. Então, claro, a gente tá com isso aqui do lado o tempo inteiro. Então, eu sou muito viciada em Instagram, em celular, tô sempre no celular. Então, quando eu me desligo, assim, parece que... Você consegue? Consigo, nesses lugares eu consigo, até porque não pega, né? Então, é como se a viagem é diferente. Realmente você se desliga de tudo e vai se conectar com outras coisas, né? Conhecer, assim, pessoas diferentes também, de estilos diferentes dos seus, comidas diferentes. Então, eu amo viajar. E, assim, eu acho que um dos mais especiais pra mim é a Chapada dos Veadeiros, que foi onde o Matheus me pediu em casamento. Fica em Goiás. Fica em Goiás. A gente fez uma trilha. Só programa de índio, gente. Primeiro você tem que ter uma pessoa ali que te ama pra te acompanhar nos programas de índio. Porque... Foi no Pico do Peão em Ibitipoca. Teve gente aí que quase morreu. Eu já fiz a Janela do Céu, descendo pelo circuito do Peão.
Realmente. Jesus, Mas eu não você cheguei conseguiu? aí no pico do Piauí, não. Tá. A gente desceu Não, por e outro detalhe, caminho. a gente foi, subiu, chegou lá, não viu nada. Tava nublado. Nosso lar. Todo. Quando a gente foi na Janela do Céu, também tava assim, tava bem limitado, assim, deu pra ver um pouco, mas a água congelando, né? Porque a fila pra tirar a foto na Janela do Céu, a foto linda todo mundo vê, né? Mas o perrengue então por trás tem fila. Na água gelada, tipo assim, a água, quando eu fui, tava tipo, foi mais ou menos nessa época de agosto, setembro, uns 5 graus, 6. Meu Deus. Muito gelado, muito gelado. Mas de lugar assim especial, eu acho que a Chapada dos Veadeiros tem o meu coração, porque essa trilha que nós fizemos foi muito legal, foi muito marcante. A trilha da Janela do Céu, ela é bem mais longa, mas as trilhas lá da Chapada são mais intensas, porque é muita pedra. Então você faz a trilha praticamente toda na pedra, né? Então lá a gente fez a Catarata dos Couros, que é uma cachoeira maravilhosa. Então a trilha vai acompanhando o rio, assim, é muito lindo mesmo. O Vale da Lua era um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer. É maravilhoso, mas é uma coisa assim, bem menor, sabe? Eu tinha a impressão que era um lugar muito grande. Na verdade, não. Ele é um trecho ali daquela formação, né? Mas ele não é tão grande quanto parece nas fotos. E, assim, mas é uma delícia. É muita gente que faz a trilha ou tipo é deserto? Depende. Por exemplo, o Vale da Lua, que é um circuito simples, né? Tava bem cheio. Agora, a Catarata dos Couros tinha bastante gente, mas assim, não tava lotada. E a outra tava mais limitada porque é cedo, que é o Mirante do Alto da Janela, que a gente saiu para ver o sol nascer. Então a gente acordou 3 e pouca da manhã, saímos, pegamos a guia, mesmo, tá? pegamos a guia 4 horas e assim, esses passeios lá a gente fez esses 2 maiores com guia, que eu acho muito importante, porque você não conhece o lugar, você pode perder, questão de pirambeira mesmo, então tem que ter com alguém que conhece, né? Mas foi muito especial, porque você começa a trilha, você não vê nada, né? Tá de escuro. Então, você vai andando ali na trilha, no escuro, sem saber muito onde você está indo. Então, quando você vai chegando perto do mirante, o sol está nascendo. Então, é meio que a natureza assim se revelando, sabe? É maravilhoso. O sol batendo naqueles paredões de pedra, é incrível. E foi mais incrível ainda porque foi onde Matheus me pediu casamento, né? Então, tem esse lado também especial. E na volta é legal, porque por isso que eu recomendo ir no nascer do sol, não no pôr do sol. Porque a trilha é bem difícil, na volta você vê os lugares que você passou. Tem lugar que você passa numa passarela assim e do lado é um abismo. Mas a estrutura é muito boa. Por exemplo, agora a gente viajou para o sul, foi mais um foco mais em turismo gastronômico mesmo. Mais fino. Que não deixa de ser ruim, né? É bom também. Então acho que tem que ter um pouco de equilíbrio nesse ponto. E por falar em casamento, fui no seu casamento, foi maravilhoso. Obrigada. E o lugar era lindo. Tinha água, verde, natureza. Isso foi proposital? Foi. Ou assim, alguém indicou, o cerimonialista indicou e tal, mas não. Você escolheu a dedo não. mesmo? Assim, eu nunca fui a pessoa que, o sonho da minha vida é casar. Tem gente que tem um propósito de vida casar, né? Não é o meu caso, não era o meu caso. Então, eu casei porque eu realmente achei uma pessoa que me fez querer casar. Agora, eu sempre me vi casando na natureza. Sempre. Sério? Desde sempre. Era a imagem que eu tinha, assim. Acho muito bonito. A gente fez a cerimônia religiosa, o Padre Rodrigo fez, foi linda, mais intimista e tal, mas eu tinha o sonho de casar ali num lugar aberto. Então, quando a gente já procurou pensando nisso. Então, foi totalmente proposital, escolhido a dedo, mais pela paisagem do que pelo salão onde seria a festa mesmo, porque era o que a gente queria. Ainda teve o perrengue, né? Porque aí no dia tava marcando chuva, nossa, foi tanta novena, tanta superstição lá de simpatia. Na hora, Santa Clara iluminou que não choveu. Então, e foi um pôr do sol assim. Foi maravilhoso, parece né? Que foi desenhado. Foi desenhado por Santa Clara. E tem algum lugar assim que você ainda quer visitar? Você eu tenho que ir nesse lugar ainda? Tem vários, mas assim, no Brasil eu tenho vontade de Fernando de Noronha, Jalapão, Bonito, Jalapão, no Mato Grosso. Também tenho vontade de conhecer a Amazônia. E fora, assim, o maior sonho mesmo é conhecer a Itália. Pela diversidade cultural mesmo, né? A Europa, o berço
berço cultural, e a Itália em termos de obra de arte, que é uma coisa que eu gosto muito também, arquitetura. Então é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, também está nos planos. E você falando aí sobre viajar fora do país, mas o nosso Brasil, mesmo você citou vários lugares, a gente tem um potencial turístico, assim, incrível, né? Sim. Apesar de ficar mais caro, às vezes, você fazer uma viagem para dentro do Brasil, por conta de passagens aéreas, né, valor e tal. Não sei o país, mas dependendo, fica até mais barato que você, por exemplo, ir do norte para São Paulo. Mas ainda tem muito lugar para conhecer. Eu até falo que dentro de Minas mesmo a gente tem muita coisa ainda para conhecer. Até aqui, né, gente, na nossa cidade, a gente tem aquele morro ali, aquela pedra, eu esqueço o nome. Pedra do Índio? É Pedra do Índio, é. Não, lá é maravilhoso, é lindo. Então, assim, às vezes você pode pegar um final de tarde, ir lá, fazer um piquenique, fazer uma coisa diferente. Às vezes, de ver tanta coisa, o pessoal postando. Potencial turístico, né? O pessoal postando, por exemplo, tomando um vinho, vendo o pôr do sol. Junta sua turma, leva um vinho, leva um lanche, faz um passeio diferente, sabe? Valorizar mesmo as coisas que a gente tem perto também, né? Então, por exemplo, Ibitipoca é um lugar que eu sou apaixonada. Eu amo Ibitipoca. A gente tem Carrancas também, que tem muita coisa legal. Tiradentes. Então, assim, mudar o foco, né? Porque às vezes a gente fica muito no foco do material e esquece o tanto que viajar, passear, desligar, engrandece a gente, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio hoje em dia, até eu mesmo, assim, de às vezes tirar um pouco o foco das coisas materiais, que sou um pouco consumista, e focar mais nas viagens. Eu acho engraçado, porque a gente vai, por exemplo, nessa Pedra do Índio, você falou, aí chega lá, tem alguma coisa, resto de churrasco, uma queimada, uma pedra pintada, alguma coisa assim, e as pessoas não dão valor naquilo que a gente tem de grande, de gigante mesmo, que a gente tem aqui no município, de rico. Exatamente. E a gente foi em São Tomé das Letras e lá é tudo muito bem sinalizado, tudo limpo, as trilhas todas limpas. Você vai nas cachoeiras, o pessoal recolhe o lixo. E assim, do próprio turista que frequenta lá, entendeu? O morador, ou seja, a cidade tem essa cultura. E eu acho que pra gente entender que a cidade tem um potencial turístico, nós, enquanto melenses, temos que mudar essa questão da consciência aí. A questão, né? Agora, uma coisa que eu tenho pavor: cachoeira com carro de som. Eu amo cachoeira, mas se eu chegar lá, tiver um povo... Nada contra carro de som, não. Dependendo do lugar, eu até gosto. Meu irmão tem e tal, a gente curte, diverte, mas cachoeira com carro de som não combina. Pra mim, cachoeira é um lugar pra você ouvir o som da cachoeira, pra você estar ali e tal. Então, assim... Vá, né? Não tem aquele negócio, deixe apenas as pegadas, leve apenas as lembranças. Assim, pra você não... Se você achou aquilo ali limpo, vai, curte, recolhe seu lixo, numa boa, leva e joga na sua casa, né? Vamos manter aquilo ali pra quem vai chegar depois, né? Então, eu acho que é mais a gente pensar mais no coletivo mesmo e não olhar só pro próprio umbigo, né? Qual foi a primeira impressão que você teve do Melo quando você chegou? Então, Kaique, assim... São Tomé, você falou de São Tomé, eu morei 10 anos em Lavras e nunca fui a São Tomé, você acredita? Não, São Tomé é maravilhoso. 10 anos, é do lado, Mas quando, né, eu vim pro Melo, primeiro, eu brinco que é verdade, eu nunca tinha ouvido falar em Desterro do Melo. Assim como o Matheus também nunca tinha ouvido falar em Resende Costa. Tem dia que a gente esquece. Então, assim, o Matheus já tinha me falado que aqui era pequeno, né? Mas eu cheguei e fiquei surpresa, porque a cidade é muito bonita. Então, na hora que você chega, aquele pórtico é muito bonito, muito bem cuidado, tudo limpo, estruturado, né? Igreja linda. Então, assim, eu gostei, sabe, da cidade. Achei uma cidade tranquila, uma cidade pequena, mas uma cidade bonita, muito bem cuidada mesmo. Me conta que história é essa de colecionar pedra? Essa história começou na faculdade, porque a gente tem uma matéria de que a gente estuda, né, minerais e rochas, e aí eu me apaixonei. Sou apaixonada e toda viagem que eu vou, que tem, eu trago. Pessoal que viaja, que vê, lembra de mim e traz, então eu tenho uma pequena coleção lá. Mas é qualquer pedra? Não. Não, assim... Na época da escola tinha uma pedra e cada dia ficava com uma pessoa na sala. O professor recolheu e me levou pra escola. Cada dia ficava com uma pessoa, sério, o tempo todo. Quando caiu na minha mão, falou que eu estava doente, conversando com a pedra, e me mandou pra psicóloga. Gente, não. Assim, a pedra tem o lado energético também, né? Mas eu brinco que eu acho muito especial, assim. Se você for uma curiosidade, né?
a formação, a formação química, né? Os elementos químicos que compõem os minerais e as rochas são os mesmos elementos químicos do nosso corpo. Então, assim, é um sinal, né? Que a gente é parte daquilo ali. Isso é muito interessante. E quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que esses elementos, a forma que eles se ligam, vão dar origem aos diferentes minerais. Isso é muito interessante. E, assim, visualmente é muito bonito, né? Então, deveria ter combinado de eu trazer as minhas pedras para você ver. E cada um também, eu acredito no aspecto energético mesmo. Por exemplo, a ametista, ela tem um papel mais de acalmar a mente, de te ajudar a dormir melhor, né? As pedras, você tem que fazer ali Agora o seu professor vai vir aqui e vai me internar. Você tem negócio de... Não, você tem que colocar a pedra, por exemplo, para tomar um banho de lua, para ela drenar as energias. É bom você lavar na água corrente numa cachoeira, para você... Porque a pedra, ela é um ponto ali de energia. Então, ela ajuda a limpar as energias do ambiente e fica ali na pedra, né? Então, você tem que dar uma limpada nela. Você é ligada com esse negócio de energia do universo. Sou, total. Graça e Quem vê cara de patrocínio não vê espírito de BG. E você acredita que, a gente falando em São Tomé, a gente tinha lá tem várias, no centro lá tem várias barraquinhas, uma feirinha assim. Lá tem muita pedra. E aí tinha uma moça que veio, eu nem lembro o país, mas ela falava castelhano. E aí ela tá conversando com a gente, e eu quando bebo, meu espanhol é fluente. E meu irmão, que tava, o Wilson, né, ele tava, também ele era algum Nossa, gringo. você fluente em castelhano, o Wilson deve estar falando tava italiano. Gringo, o Wilson nem sei o que era, eu que traduzi pro pessoal o que ele tava falando. Mas foi assim, um Deus nos acuda. E aí fomos nessa feirinha, chegou lá, tinha cada pedra linda. É maravilhoso, gente. E aí eu falei, vou levar essa aqui. A moça falou, essa daqui foi sei lá, que eu nem lembro o discurso. Lapidada? Isso, lapidada, ele falou partida. Essa aqui foi lapidada, e ela é realmente linda, tá? Valorita, um pouquinho, uma carinho, falando. E a gente foi cair na dela, né? Paguei a pedra. E aí a gente falou que era a minha pedra dela, a pedra do amor. Porque ela sempre ficava perto da caixinha de aliança que a gente tinha. E aí, ela ficou me devendo troco. Ficou devendo R$5. Ela falou assim, amanhã você volta aqui na barraca que eu te dou o troco. Outro dia ela nem montou a barraca. Ela tava indo embora. Foi embora, nem peguei o troco. Mas realmente as pedras são lindas, as pedras que vendem lá. Eu tenho Na verdade, lá é uma cidade toda com muita rocha. Isso mesmo, uma pedra. Resende Costa também sabia? É também? E assim, é lindo, maravilhoso. E ela vendia as pedras maravilhosas. Nem sei se era de São Tomé. Mas a gente provavelmente comprou. Não. E assim, você falou questão de energia, não entendo muito sobre isso, mas eu tenho um apego muito emocional por ela. Eu acho que ela tá me protegendo a casa de alguma forma, porque foi lá que a gente comprou, não sei. Sempre olho pra ela. Um afeto mesmo, né? Igual quando a gente compra um souvenir de uma viagem. Sempre que você olha aquilo ali, você vai lembrar, né? Então eu acho que eu gosto de comprar pedra, mineral e tal, em viagem, quando eu tenho oportunidade, porque é uma forma de se lembrar também. Cada uma delas eu sei ali, eu lembro onde que eu comprei, ou quem me deu. Então, eu acho que, assim, tem um fundo emocional também. Eu acho legal você lembrar ali, é igual música. Música, você tem música que você escuta, você vai voltar lá para aquele momento exato, naquele dia, naquele lugar. Então, eu acho que essas coisas também têm esse papel, sabe? Então, por exemplo, toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar daquele dia que você estava em São Tomé, lá com a Cássia, com seu irmão. Vai passar 30 anos e você vai lembrar. É um apego mais emocional, né? E, de fato, foi lindo. Você tem que conhecer São Tomé. Nossa, agora eu lembrei. Lá na Chapada, tem uma moça que ela tem uma loja, ela tem uma coleção e loja, uma senhora, sabe? De minerais e rochas. Eu fui descobrir onde era realmente, já tinham me falado antes, onde era realmente a loja dela no último dia. Mas assim, ainda bem que eu descobri. Kaique, ela tem cada coisa lá maravilhosa, que não tem nem em museu, por exemplo, de universidade, que tem museu de minerais e rochas, tem pedras dela lá, minerais, que não tem. Muito perfeita. E aí ela faz a leitura do seu mapa no calendário maia, e aí ela fala lá qual que é o seu Kim, indica qual a pedra ideal. Eu comprei várias, né? O que é Kim? O calendário maia, ele tem assim, eu não sei explicar bem não, mas cada dia ele tem o Kim que dita o dia, entendeu? Então é a energia do dia. Então o seu Kim é tipo a sua energia, quais são os seus desafios e tal, é uma coisa bem diferente, eu só vi lá. Eu sou virginiana.
Você acredita, acompanha isso? Acredito, eu sou toda da astrologia, não sou do horóscopo não, sou da astrologia também. Mas, nossa, assim, maravilhoso. Aí lá eu encontrei, eu trouxe de lá uma pedra da lua, que muitas vezes a gente vê nessas barraquinhas, o pessoal vendendo pedra da lua, uma brilhante, ela é sintética. Muitas dessas que vêm de barraquinha, se você não souber olhar, elas são sintéticas. E essa não, é original mesmo. E assim, eu sempre que vou comprar também, eu procuro não comprar lapidada, eu prefiro ela mais bruta, sabe? Mas eu tenho lapidadas também. E aí você deixa no canto? Ah, eu tenho uma bandeja que já nem tá cabendo mais, que eu deixo assim de enfeite no aparador da minha casa. E eu tenho uma maravilhosa também que meu sogro. Não, eu sei de cabeça. Sabe de cabeça. Que o meu sogro trouxe pra mim também de Goiás, uma maravilhosa, fica lá. Tem outro também que os amigos trouxeram, que são várias. Sempre que o pessoal, meus amigos viajam, assim, que vem, trazem pra mim. Pode trazer, tá? Que eu vou pôr na minha coleção. Tá bom. Tem pedras lindas. Pode deixar. Eu tenho uma coleção lá em casa, mas assim, é uma coleção ridícula de caneca de festa. Mas eu parei de colecionar, porque eu fiquei velho. A gente vai, na verdade, também em festa não vende mais caneca, né? É verdade. Então parou minha coleção. E morreu. Chega um ponto também que você chega não cabe mais. Eu tinha também uma coleção de caneca de festa. Eu morei sozinha, né? Dividia apartamento, então a gente sempre tinha lá em casa. E aí você desfez elas? Me conta, porque eu tô. Eu desfiz. Tentando, mas não consigo. Outro dia eu desfiz da última. Fui fazer faxina e desfiz da última com apego, assim. Não desfiz de tudo, não. Mandei ela pra casa da minha mãe, que é do carnaval que eu conheci o Matheus. Que era aquela caneca de gelo, sabe? Que você congelava, era o auge. Nossa, o auge. Eu tinha guardado lá, com carinho. E da minha formatura também, que eu mandei fazer taça personalizada, aí eu tenho guardado. Ana, voltando ao assunto de meio ambiente, que é o nosso foco, né? Aí já desviou? Qual que é o mundo que você quer deixar para seus filhos? Repete, por favor. Qual que é o mundo que você quer deixar para seus filhos? Eu acho que é visando essa questão da sustentabilidade mesmo. Um mundo onde tenha menos, assim, divergências, mais respeito, não só pelo meio ambiente, né? Porque a gente tem que focar também no social, a gente tem uma sociedade mais segura, que todo mundo tenha acesso, né, a boas condições de vida e que a gente tenha recursos disponíveis para garantir, né, boas condições de vida. Então, que a gente tenha água apta, né, a ser tratada, que a gente tenha mesmo uma infraestrutura melhor do que a gente tem hoje. Principalmente aqui, quando a gente fala de Brasil, questão de saneamento, por exemplo. Então, eu espero um mundo que eles possam desenvolver, né, e viver a vida deles como a gente vive a nossa hoje, ou até melhor. Porque, dependendo se a gente não... A importância, né, da preservação é essa, porque eu não posso pensar em exaurir aqui no meu. E os próximos, né? Então, que eles tenham, no mínimo, o que a gente tem hoje ou mais, né? Você tem medo de... Possa sofrer, questão de... Eu não fico pensando muito nisso, não. Porque eu acho, assim, que aí entra em outros aspectos, né? Mas eu não fico pensando, assim, muito com medo do futuro, não. Porque senão a gente entra numa onda também de... porque eu vejo, assim, algum receio de pessoas, assim, da nossa geração, de falar, porque meu filho, quando tiver tal idade, não vai ter nem água pra ele beber. Não, gente, não é assim também, não. Você já ouviu, tipo... Então, aí eu acho que entra na questão do ambientalismo, do radicalismo, que eu acho que, assim, a gente tem que saber separar. O ambientalismo, eu acho que quando você coloca um pouco ali da sua opinião, da sua emoção, eu acredito na ciência. Sim. E pela ciência, esse é um cenário muito pessimista, que eu acho que os meus filhos não vão vão estar vivenciando isso, sabe? Então, assim, a gente tem, é o que eu falei, na área ambiental a gente tem que tomar cuidado com o viés ambientalista, sensacionalista, principalmente na época da internet, né? Que qualquer pessoa abre lá, põe lá e dissemina uma informação e polariza, né, as coisas. Então, eu sou sempre a favor, assim, ver, analisar, julgar, processar ali e formar a minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado com o sensacionalismo. Então, eu, como profissional da área, eu não tenho medo. Eu gosto de pensar de uma forma mais positiva. Até porque a gente vem melhorando, né? A questão da fiscalização, da legislação. Então, é questão da gente melhorar um pouquinho esse aspecto de conscientização. Mas... porque hoje é uma geração midiática, né? Que tudo vira um boom de informação, exatamente, né? Então, isso pro lado negativo é muito ruim. Muito são ruim. Fake news, são informações falsas. Exato. E ainda assim, a gente vive num mundo que tem muita gente que não é instruída, muita gente que é manipulada de forma fácil. E o meu medo é esse, assim, é desse terrorismo que é feito.
E as pessoas já acreditarem nisso, elas não querem mais ter filhos, eu não quero mais botar ninguém no mundo. E você pensa assim? Não. Não penso E também, como que você vê? Eu entendo assim, mais ou menos como você falou, eu entendo que nem é bom para... Eu sou assim, não gosto de ficar pensando muito não paro pra pensar. Eu acho que não vai ser como hoje, nada amanhã não vai ser como o que tá sendo agora. Acho que nada vai ser igual. Se a gente tiver leis, se a gente tiver conscientização, uma educação muito forte, uma base muito forte, óbvio que quando chegar lá na frente as crianças vão ter né, o adolescente, adulto, ele vai ter uma instrução muito melhor, que tem que cuidar do meio ambiente, que a gente precisa valorizar isso, porque lá no futuro próximo eu dependo disso para viver, é para minha sobrevivência. Então eu acho que partindo de pessoas que pensam dessa forma, os filhos já vão pensar dessa forma, porque isso vem de casa também, né? Você falou uma coisa importante, né? Acho que o principal é a educação, são os valores, né, que você vai passar adiante, né? Isso. E aí você não tem como jogar essa carga, você, quando você tiver seus 50 anos não vai existir mais água no mundo, todo mundo vai morrer queimado, sabe? Não. Eu acho assim, a própria escola, eu acho que a própria metodologia da educação, ela tinha que mudar nesse sentido, porque eles já fazem o terrorismo com a gente dessa forma. Em vez de, eu acho que é muito melhor você ser proativo, mão na massa, vamos partir para ação, vamos plantar, vamos regar, vamos economizar água. Mas também, ao mesmo tempo, a gente fica naquele pessimismo, né? De ficar pensando como a mídia propaga. Eu tenho muito na minha cabeça, assim, que eu tenho que viver meu momento. Às vezes eu tô tomando banho, eu penso, poxa, eu tô acabando com a... Tô demorando, né? Tô acabando com a água. Se eu tô gastando muita luz, é hidrelétrica, né? A água também. Eu penso, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, não é possível que eu possa ficar um pouquinho na água. Mas... se a gente mudar essa consciência, por exemplo, eu tenho que acelerar a questão do meio ambiente, questão de conscientização mesmo, eu acho que não tem para que ter medo. Né? Por exemplo, pegando esse gancho, né? Hoje, em termos assim, se ficar mais escasso, vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil o acesso, né? Então, assim, a longo prazo, a preservação, né? Do modo como eu já discuti aqui antes, né? Visando sempre também o viés econômico, ela é um ponto de vista interessante, porque senão a gente vai ter que partir para sistemas de tratamento cada vez mais caros, e isso vai refletir no final, né? No valor da conta de água que você paga, na taxa de esgoto que você paga. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, né? Entendendo que aí esse todo, a gente ter essas ações mais proativas, acho que a gente cria um cenário melhor, a gente contribui para um cenário melhor no futuro, sem dúvidas. Sim. A gente tem que pensar local e agir global, né? E também a questão, né, de escolher, das nossas escolhas, né? Então, não só as nossas escolhas agora, mas também, por exemplo, de votar, por exemplo, conforme os nossos valores, né? De considerar tudo isso. Porque todas as escolhas que eu faço na minha vida têm alguma consequência, né? Sim, é isso mesmo. Ô, Ana, nosso papo tá maravilhoso. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi incrível você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, um pouco da sua técnica. Foi ótimo aprender com você, aprendi assim, maravilhoso. Eu até tinha uma pergunta para te fazer no meio da conversa, mas eu acabei esquecendo. Se eu lembrar, depois você pode fazer. Não, depois eu te mando uma mensagem. Tá. É alguma coisa que você citou aí na hora que a gente estava falando de aquecimento global? É uma coisa mais técnica, eu ia te perguntar o que era, acabei esquecendo. Mas depois eu te mando uma mensagem. Faz 1 minuto de ciência depois. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você agregando aqui meu projeto, foi muito legal, muito intenso. Eu que agradeço, parabenizo pelo projeto, pela iniciativa. Obrigada, Kaique. Eu que agradeço, tá? Boa Volte noite. sempre, traga Matheus, vamos falar um pouco sobre família, quem sabe? Vamos sim. Vamos sim. Filhos. Vamos combinar outras pautas. Filhos não por enquanto. Gente, um beijo, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Obrigada.